O Brasil está nesse pé que está, e a culpa disso tudo é nossa, claro, não tem como não ser nossa. Nós é que levamos o país a essa bancarrota, como está acontecendo hoje, tá? Não tem novidade nenhuma. Aquilo que você não ajudou, teu pai ajudou, tua mãe ajudou, teu irmão ajudou e assim por diante. Na verdade, cada um de nós contribuímos para que o país chegasse nesse buraco, nesse fundo de poço que chegou. Não existem muitas alternativas, tá? As alternativas razoáveis, primeiro é tirar essa cambada de vagabundo do poder. Para tirar essa cambada de vagabundo do poder, na grande maioria das vezes, não basta você pedir por favor. Tá? Quando você pode pedir por favor e a pessoa te atende, isso é muito bom. Agora, na grande maioria das vezes, o que acontece é que você vai ter que tomar uma atitude drástica. Então, quando o inimigo é mais forte que você tem que procurar um elemento que faça com que o inimigo entenda a tua vontade. Porque, por bem, ele não vai querer entender. Por bem, ele vai olhar para você, vai dar risada e ele vai querer fazer com que prevaleça a sua vontade, a vontade dele sobre a tua e não a tua sobre a dele. Ou seja, ele vai querer continuar roubando, vai querer continuar matando, vai querer continuar estuprando, vai querer continuar destruindo os valores que você lutou tanto para conquistar. Esses valores que hoje são os alicerces da nossa sociedade. Veja, não existe uma sociedade sem que ela tenha seus alicerces, alicerces econômicos, alicerces éticos, alicerces morais, alicerces profissionais, né? Toda a gama de profissões que mantém a sociedade em funcionamento, né? A começar pelo sapateiro, pelo leiteiro, pelo padeiro, pelo alfaiate, pela costureira, enfim, são os profissionais, o lixeiro, né? Os profissionais que alicerçam a sociedade, que sustentam a sociedade. Essa sociedade está sendo destruída. Veja, você vai a um médico, o médico te trata como se você fosse um zero à esquerda, ou seja, como se ele nem precisasse de você para existir a profissão dele. Isso é uma mentira, isso é uma balela, isso é uma falsidade. Na verdade, ele depende exclusivamente do doente para ele poder sobreviver. Se não houverem os doentes, ele não sobreviverá. Ou seja, o estabelecimento dele brevemente irá à falência. Todos nós necessitamos uns dos outros para que o país vá bem. Então, como o inimigo é muito poderoso e normalmente se você recebe a visita de um bandido na tua casa, o que você faz? Se chama a polícia, porque a polícia ela está mais preparada para atender aquele bandido. Ou é claro, se você tiver uma arma, muitas vezes você tenta se defender. Mas quando não se tem uma arma, você vai e chama a polícia normalmente. Nesse caso, como os bandidos se alojaram no mais alto poder e a grande maioria com a conivência da população, ou seja, com o voto de muitos incautos que foram e votaram nesses canalhas, então nós temos que ter uma atitude muito drástica. Seria o equivalente a um médico quando ele encontra um tumor no corpo de alguém. O que ele tem que fazer? Ele tem que entrar com uma cirurgia, ou seja, algo como se fosse uma invasão no teu corpo para extrair aquele tumor, para poder tirar aquele tumor e a tua saúde talvez voltar ao normal. Ou seja, então vamos necessitar de uma força muito maior do que a força policial para poder extrair o tumor que está alojado no cérebro do nosso país, ou seja, em todo o sistema central do nosso país, que é o STF, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Senadores, enfim, Senado Federal, né, Câmara dos Deputados,
o STF, os STJs espalhados pelo Brasil também estão bem infiltrados, a própria Ministério Público Federal também está bem infiltrado, e existem infiltrações, claro, lógico, desses comunistas, desses bandidos sem vergonha, dentro das forças policiais, tanto faz da Polícia Federal, como Polícia Militar, como Polícia Civil, tem desses canalhas lá dentro também. E tem também desses canalhas, naturalmente, dentro do Exército, sim. É claro que o Exército não se curva à vontade dessa cambada de vagabundo, desses vermelhos sem vergonha, desses canalhas, desses canastrões. Mas, de qualquer forma, nós temos que saber que lá dentro também tem algumas pessoas que estão fortemente mancomunadas com essa ORCRIM, com a organização criminosa que domina o nosso país. Então, os militares terão que fazer essa limpeza. Não há outro meio. Existem pessoas aí que estão apostando muito fortemente na eleição. Um deles é o próprio Bolsonaro. Eu tenho muito respeito pelo Bolsonaro, gosto muito dele, e é claro que em caso de eleição e em havendo uma disputa, o nome dele estando ali, existe uma possibilidade quase de 100% de que o meu voto seja dele, não tenha dúvida. Não porque eu queira ser bonzinho com ele, não, porque realmente ele tem mérito, ele é merecedor desse voto. Nós temos que analisar que ele está como na vida pública há muitos anos. E se você for analisar a vida dele, você vai ver que ele é um homem que tem andado dignamente, não tem nada que o condene. A única coisa que estaria um pouco fora do esquadro, né, digamos assim, seria aquele caso com a Maria do Rosário. Mas aquele caso com a Maria do Rosário está muito claro e evidente que ele não falou nada, ele estava apenas defendendo, inclusive as próprias mulheres, do assédio sexual, ou seja, do estupro. Né? E a Maria do Rosário, por sua vez, estava defendendo a figura do Champinha, aquele canalha que matou aquela menina depois de estuprar a menina por 5 dias. Né? Quer dizer, o cara é canalha mesmo, e a Maria do Rosário defendendo aquela coisa que, veja, como ser humano, tudo bem, todos nós devemos pensar em ajudar, tá, não tem problema nenhum. Agora, enquanto um infrator dos códigos sociais, ele tem sim que pagar pelo seu crime. E pagar pelo seu crime implica em ser recolhido a um presídio e lá permanecer pelo tempo que a justiça assim o determine. Se for 20 anos que seja, se for 15 anos que seja, se for 100 anos que seja. Isso não é um problema meu, isso é um problema do legislador que deve fazer a lei. E ele faz a lei e determina qual o tempo que aquele crime seria necessário para purgar aquele crime perante a sociedade. Muito bem. Então, a única coisa que poderia, digamos, tirar o foco de cima do nome do Bolsonaro seria, digamos, alguma coisa nesse sentido, crime em que ele estivesse envolvido, coisa assim. Não existe. Ele é um homem sério, ele é um homem íntegro. O único problema é que, me parece, ele não está nem um pouco preocupado com a intervenção militar. Bom, é um direito dele, e é um direito dele lutar pela eleição. Agora, eu não sei se ele, sendo eleito, conseguiria governar, uma vez que não tem apoio da Câmara e do Senado. E um governo sem o apoio da Câmara e do Senado implicaria em tentativas e tratativas para a busca desse apoio. O Lula, a Dilma, o Collor, o Sarney, todos eles, o próprio Fernando Henrique,
todos eles foram buscar o apoio da Câmara e do Senado e acabaram tendo que comprar esse apoio. E eu não gostaria, de forma alguma, que esse apoio viesse dessa forma novamente. Quer dizer, novamente, nosso governante máximo tendo que comprar apoio. A alternativa daí seria ele exercer um mandato como uma espécie de uma linha mais dura, ou seja, determina e acabou, e aquele que não cumprir, que através de alterações legais, então aquele que não cumpre a lei seria imediatamente penalizado. Mas é claro que nós sabemos que a sociedade vai execrar o cara, porque o cara começa a ter uma atitude que é muito próxima de um homem que tenha, digamos, posições mais ditatoriais. Não estou dizendo que o Bolsonaro seria um ditador, de jeito nenhum, mas ou ele compra ou ele vai conseguir pela força. Muito bem. Como eu não vejo um meio dele nem comprando e nem conseguindo pela força, então eu vejo que não é um caminho plausível a gente tentar a eleição, mas sim seria mais plausível a gente tentar uma intervenção, a intervenção viria, colocaria as coisas nos eixos, anularia essa Constituição, formaria uma Constituição adequada, correta, decente, porque essa Constituição começa que quando ela foi feita, ela já foi feita como sendo a Constituição cidadã, ou seja, uma constituiçãozinha voltada para interesses de grupinhos, aqueles grupinhos que interessavam aos mandatários, né? A Fernando Henrique, a toda a corja que já estava mandando, na época Antônio Carlos Magalhães, na época o Paulo Maluf, enfim, toda essa corja que estava mandando. E a grande maioria que escreveu essa dita Constituição era gente da esquerda, era gente voltado aos princípios vermelhos. E teve, inclusive, alguns desafetos, como o próprio Lula, né, que não assinou, não aceitava a Constituição, mas que, de qualquer forma, não deixa de ter o dedo do canalha et caterva nessa dita maldição. Não é uma constituição, uma maldição lançada sobre o povo brasileiro. Então nós teríamos a necessidade de uma nova constituição com leis adequadas, leis que sejam o que está acontecendo no país hoje, principalmente na área do terrorismo, que nós somos praticamente o único país do mundo onde não tem lei antiterrorismo. Então, isso é uma deficiência legal, uma deficiência jurídica, e nós temos que corrigir isso. E eu vejo que o único caminho é intervenção militar, dura, justa, adequada. E volto a dizer a todos, meus irmãos, meus companheiros, selva, grande abraço, aço.